Bom dia, pessoal. Dia 4 de outubro, revisão, elementos da narrativa. Vamos lá, então. Eu vou abrir aqui. Opa, não, pera, deixa eu voltar. Pronto, vamos lá, então. Aqui. Vamos lá, elementos da narrativa. Bom, gente, vamos começar, então. Me falem lá. Quais são os elementos da narrativa, gente? O que é que começa dos elementos da narrativa, que é principal numa redação? Quais são os elementos que nós temos na narrativa? Primeira coisa que tem na narrativa, gente? Os elementos que a gente viu. Vamos lá? Se vocês... Tempo, lugar, introdução. Que mais? Personagem. É o primeiro deles. A gente fala que é o primeiro porque... Peraí, deixa eu diminuir aqui. A gente fala que é o primeiro porque... Ah, não, ficou pequeno. Porque é aquele que vai dar a estrutura da narrativa, né? Então, vamos lá. Elementos da narrativa. Qual é o primeiro? Narrador. Não é o narrador, gente? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Vamos lá. Narrador é o primeiro elemento que nós temos aqui da narrativa. Vamos colocar para cá. Não, para cá não. Para cá. Isso. Quais são os tipos de narrador que nós temos, gente? Lembram lá? Qual é o mais comum? Primeira pessoa. Isso, primeira pessoa, né? É o primeira pessoa. E, geralmente, quando tem primeira pessoa, ele é aquele narrador o quê? Personagem, não é? É o narrador que ele está contando a história. Ele é o narrador personagem, então ele conta a história. Vamos lá pegar a última redação que a gente fez agora nessa semana. Teve uns probleminhas naquela redação, gente, de interpretação. Mas eu já vou de interpretação quando pede, né? Do que está pedindo. Então, por exemplo, lá, aquela redação dizia sobre a história do Pequeno Príncipe. Todo mundo sabe que ele morava no asteroide, né? E aí ele saiu do asteroide, ele foi visitar vários mundos, tinha rosa de estimação, até que quando ele veio para a Terra, ele encontrou a raposa, né? E a raposa, ele fez bastante amizade com ela. E aí, o que pedia? Pedia para, a partir da seguinte informação, que o Pequeno Príncipe estava voltando para a Terra, né? Depois de alguns anos, ele voltava para a Terra. Quer ver? Deixa eu até ler aqui. Não sei se tinha ano especificado, quantos anos fazia aqui. Se era 10 anos, alguém se lembra? Deixa eu ver. Aqui. E aí, olha lá, ó. Em uma primeira viagem, o Pequeno Príncipe passou por vários planetas, procurando conhecer pessoas, mas só na Terra descobriu, com a raposa, o verdadeiro sentido da amizade. Imagine que, depois de alguns anos, ele deixou outra vez o seu asteroide e retornou ao nosso planeta. Agora, ele vai relatar um episódio dessa nova viagem, narrando o encontro com alguém que o cativou. Aí, o que você precisava fazer? Coloque-se no lugar do jovem príncipe, ou seja, você tinha que ser o pequeno príncipe, né? E em seu relato, conte quem seria essa pessoa. Então, vamos lá, gente. Tem algumas perguntas ali.
Quando a prova tiver perguntas, vocês precisam ir respondendo essas perguntas dentro do texto, dentro da história de vocês. Vocês vão fazendo a história e vão vendo, olha, essa primeira pergunta está respondida. Quem seria essa pessoa? Quem seria essa pessoa que eu encontrei? Então, assim, poderia ser um animal? Não. Por quê? Porque está falando que é uma pessoa. Então, diferente da primeira viagem, que ele encontrou uma raposa, que foi muito amiga dele, e ele aprendeu várias coisas com ela, aqui ele teria que encontrar uma pessoa, tá? Então, aí a gente ia responder, quem seria essa pessoa que ele encontrou, né? Onde e como vocês se encontraram? Então, teria que ter um lugar, uma maneira, né, uma ocasião que você encontrou com essa pessoa que você teria que relatar no texto. Em que momento da viagem esse encontro aconteceu? Então, ele ia relatar a viagem dele para a Terra, novamente, né? Era a segunda viagem. Então, olha, gente, tinha que ter toda uma conexão. Tinha que falar, o Pequeno Príncipe, como ele está em primeira pessoa, ele tinha que contar que ele já tinha vindo para a Terra, né? Que ele já tinha vindo para a Terra uma vez e que ele tinha encontrado com a raposa, poderia até falar isso, e que ele ia partir novamente, né? Para a Terra, que ele ia partir novamente. E aí, o que que acontece? Quando ele chegou aqui, ele encontrou uma outra pessoa da qual ele se tornou amiga, né? Então, eu ia ter que responder quem que era essa pessoa. Aí eu ia contar a história, relatar como é que foi a viagem e tal. E aí, descrever em que momento da viagem que encontrou essa pessoa. Pode ter sido no meio do caminho, pode ter sido aqui também, né? O que favoreceu a criação de laços entre vocês. Então, assim, para você fazer amizade com alguém, tem que ter um laço. Assim como ele teve laços de amizade com a raposa, ele foi desenvolvendo laços. Então, ia ter que contar o que foi, por que vocês se aproximaram, por que foi desenvolvido esse laço de amizade, né? E o que aprenderam sobre amizade, que era a pergunta mais importante. O que aprendeu sobre amizade, né? Porque lá em cima está falando assim, ó, no começo, em sua primeira viagem, o Pequeno Príncipe passou por vários planetas procurando conhecer pessoas, mas só na Terra descobriu com a raposa o verdadeiro sentido da amizade. Então já está falando, olha, o verdadeiro sentido da amizade, o sentido da amizade, o que se aprende com a amizade, é o tema aqui, tá? Então, assim, o que acontece, né? Se eu fizer uma redação que está fora disso aqui, gente, que eu me coloque não sendo o Pequeno Príncipe, o que acontece? Eu estou fora do comando da redação. Eu não estou fazendo o que está pedindo, né? Olha, depende muito da banca, mas pode levar um 0 aí já, porque aí está fora, vai desenvolver toda a história fora daquilo que está sendo pedido. Então, pode levar um 0, tá? É forte candidata para levar um 0. Pode fazer uma redação muito boa, mas que não é o Pequeno Príncipe, está fora do contexto, é 0. Segundo, o laço, a pessoa que encontrou, não relatou o que é a segunda viagem, já vai perder ponto. Já vai falar assim que foi a primeira viagem, o que decidiu ir para a Terra, mas não está especificando, contando que é a segunda vez que está vindo para a Terra. Já vai perder ponto com isso daí, tá? Porque está falando que é para você estar nessa situação, né? E aí que encontrou uma pessoa, aí encontra um bicho, gente. Encontra um animal. Olha, não vai zerar, mas vai perder ponto também, porque aqui está falando que é encontrar uma pessoa, tá? E aí não foi respondendo as perguntas, né? Quem seria essa pessoa? Né? Quem? Onde? Onde que se encontraram? Em que parte? Em que momento da viagem que se encontraram, né? O que favoreceu o laço de amizade? O que aprenderam sobre amizade? Então, gente, quando a Alexandra colocou lá para vocês, para quem fez a prova, esboço, o que é o esboço, gente? É vocês irem anotando essas perguntinhas aí. Quem, onde, em que momento,
o que favoreceu o laço de amizade, o que aprenderam amizade. Primeira, narrador em primeira pessoa, ou o Pequeno Príncipe, né? Segunda, viagem para a Terra. Pronto, gente, é aquilo ali. Aí você já tem esse esbocinho, e aí você vai fazer a sua redação de acordo com o que está pedindo, tá? O resto ali, gente, aí o resto é só as instruções, tá? Ó, um título, o título, deixa para colocar por último. Não sei se eu já comentei isso com vocês. Deixem lá a linha do título em branco e deixem, depois que vocês terminarem de fazer o rascunho, deixem para você colocar o título por último, tá? Depois que você terminar o seu rascunho, quando você for passar a limpo. Por quê, gente? Porque o título fica mais atrativo, o título fica mais interessante se você fizer dessa maneira. Porque às vezes você pensa num título e aí você vai desenvolvendo a narração, vai escrevendo a narração, escrevendo a redação, e às vezes vê que sua redação teve outras ideias, tomou um outro rumo diferente daquele título que você colocou, né? Então o título tem que ser uma coisa criativa também. Títulos criativos, quando alguém vai pegar uma redação para ler, para dar nota, quando ela pega um título que é criativo, que é interessante, ela já fica com uma expectativa de que o texto também seja muito bom, né? Então, quando títulos mais simples, a gente já vai ver uma redação que é um pouco mais simples. Não, esse título é muito comum, né? Então, depois que você faz a redação, você vai ter essa ideia, talvez, um pouco melhor. Ah, o que eu destaquei mais na minha redação aqui? E aí coloca um título que você acha que tem um destaque melhor, depois que você faz a redação, tá? Então, lá dizia, título, né? Depois, o texto não deve conter trechos dos textos da prova, todo mundo sabe, não pode pegar nada daqueles textos de apoio, né? O texto deve ter no mínimo de 15, no máximo 25. Então, utilizem, gente, utilizem o máximo possível que vocês puderem de linhas, a história vai ficar melhor, tá? O foco narrativo deve ser de primeira pessoa, ou seja, o narrador personagem. Aí fala, por que o foco narrativo? Porque é o foco dele, ou seja, o olhar do narrador. Então, o olhar dele é aquele de personagem, é o de primeira pessoa. Então, esse aqui é o nosso narrador personagem, como estou falando para vocês, né? Será atribuído grau zero ao texto que não atender ao tema. Qual que é o tema aqui, gente? A importância da amizade. Então, falou sobre qualquer outra coisa, ou não falou sobre isso, é zero. Tá? Pode até ter falado do Pequeno Príncipe, da viagem dele, mas não falou sobre a amizade, não falou que encontrou a pessoa, não respondeu as perguntinhas todas lá, o que aprendeu com a amizade, não falou sobre o tema, então é zero, tá? O texto não deve conter diálogos, discurso direto. O que é isso aí? Porque na história do Primeiro Príncipe, ele conversa com quem ele vai encontrando, né? Ele conversa com a Rosa, ele conversa com a Raposa, e aí tem o discurso direto, o parágrafo, aspas, às vezes, né? Então, esse diálogo não pode ter, tá pedindo. Então, ele só vai contar, né? Ele só vai contar as coisas como é que aconteceram. Depois vai falar na questão ali de caneta, né? E nenhuma marcação, além do texto. Então, veja, gente, não é um negócio difícil, é uma coisa fácil, né? E a gente teve problemas aqui. Teve gente que quase não respondeu, teve gente que fez outra coisa, né? Então, assim, procurem ler direito, tá, gente? Leia direito o que está pedindo, anota na folha do lado. Isso é extremamente importante, tá? Então, vamos lá. Narrador em primeira pessoa. Personagem. Ele é personagem. Aí ele vai contar a história dele, né? Não é isso? É isso mesmo. E aí, gente, o narrador. Nós temos também o narrador em terceira pessoa, não é? Que é o próximo. Vamos lá. Narrador em terceira pessoa. Esse narrador de terceira pessoa, ele pode ser de dois tipos, tá? Espera aí que eu vou diminuir esta letra, porque está muito grande. Aí.
Narrador em terceira pessoa, ele pode ser aquele narrador observador, lembra? O narrador observador é aquele que está o quê? De fora da história, não é mesmo? Ele observa e ele conta, tá? É o narrador observador. E aquele narrador onisciente, peraí, ele está aqui na terceira pessoa também. É o narrador onisciente. Quem é esse tipo de narrador? Não, pera, aqui embaixo, isso. O narrador onisciente é aquele narrador que ele sabe de tudo. Aquele que sabe de tudo, né? Então, assim, ele sabe de tudo. Ele está na mente dos personagens, está no pensamento dos personagens. Por quê? Ele sabe até como os personagens pensam, não é isso? Ele sabe o que vai acontecer, sabe o que vai acontecer. Ele sabe do passado, sabe os tempos, passado, presente, né? Ele sabe tudo. Esse aqui é o narrador onisciente. Gente, geralmente, esse narrador aqui não cai em prova, não, né? É só para a gente saber diferenciar os tipos de narradores. Vamos lá. Geralmente, ele não cai. O que cai, geralmente, é o terceira pessoa, né? É o primeira pessoa. Pode ser que caia o terceira pessoa, que é o observador, que ele vai contar a história de outra pessoa. Pode ser também. E às vezes pode ser um comandinho que você vai contar uma história de outra pessoa que você viu, que você acompanhou, mas aí vai pedir para você contar em primeira pessoa, né? Você está relatando a história de outra pessoa. Pode ocorrer. Então, tudo depende do que é que está sendo solicitado, tá, gente? Então, isso é muito importante, saber esses elementos aqui da narrativa, que nós temos 3 tipos de narradores, tá? E o que cai mais, porque é uma narração, né? Vocês sempre vão contar uma história, geralmente é esse do primeira pessoa. E o que é importante na narrativa de primeira pessoa é vocês seguirem a situação da história, o contexto da história. Então, assim, gente, se partir do contexto da história, do que está sendo pedido, como eu dei o exemplo lá do Primeiro Príncipe, vocês já vão tirar uma nota muito boa, tá? Então, vão fazendo esses esboços aí, porque é extremamente importante que vocês façam isso, ok? Vamos lá, então. Peraí, deixa eu copiar esse outro slide aqui. Estamos no segundo. Vamos lá. Depois, gente, qual é o segundo item? Não é esse aqui? Personagem, não é, gente? E aí? Que tipo de personagem que eu tenho? Eu tenho alguns tipos de personagem, não tenho? Quais são eles, gente? Vamos ver quem é que lembra. Observador. Secundário Uhum. e Não. eu esqueci o nome, mas eu sei. O personagem principal, lembra? Que ele é o principal da história, não é isso? Então, geralmente, ele é aquele que está contando a história, ele é o principal. A gente chama ele de protagonista. Lembram lá, gente? O personagem principal. Ele é como se fosse o herói, né? Ele é o mais importante da história. Ele é o personagem principal. Então, sempre vai ter um personagem principal na história, né? Que é o protagonista. Aí nós temos depois os outros que são os secundários, todos aqueles outros que são os secundários, né? E esses secundários pode ser o antagonista, né? Que é aquele personagem que ele vai contra o personagem principal, né? Por exemplo, se for uma
se for uma redação que vai falar sobre uma aventura, né? Então, digamos lá que aconteceu alguma coisa, encontrou uma pessoa, encontrou um ladrão, encontrou alguém lá que era o oposto, né? Que significa o oposto do personagem principal, um amigo que causou uma briga, um colega de escola. Esse secundário aí, ele vai ser um antagonista, é aquele que se contrapõe, que é contrário às ideias e às ações do protagonista, tá? Então, todos os outros vão ser personagens secundários. Nós podemos ter animais como personagens também, podemos também ter animais como personagens secundários, e às vezes até como o principal da história, né? Depende do que a nossa redação vai pedir, do que é a história que vai ser solicitada para vocês escreverem. Então, pode ser que seja assim, tá? Mas, basicamente, é isso aqui. Eu não vou entrar em todos os tipos de personagens, porque não é interessante. A gente precisa saber que a gente tem o principal e precisamos saber que nós temos os secundários, tá? Isso que é o mais importante. Deixa eu para baixo aqui, depois eu salvo esse negócio. Vamos colocar aqui personagem. Então, tem que ter, né, gente? Tem que ter, tem que ter. Vamos lá. Próximo slide. Qual é o próximo elemento na narrativa, gente? Uma história tem que ter o quê? Além de personagem e de narrador. Aonde é que as coisas aconteceram? Então, eu tenho que ter... Isso, muito bem. Eu tenho que ter o meu espaço, e a gente fala também ambiente. Por quê, gente? Porque tem que ter toda uma atmosfera ali, né? Junto com esse espaço. Depende da história também, tá? Por exemplo, ali, na história do Pequeno Príncipe, não tinha uma necessidade de eu ficar falando muito desse espaço. Eu só tinha que citar, né, que ele estava indo para a Terra, que ele estava voltando para a Terra. Mas eu poderia falar que ele estava lá no asteroide dele, novamente. Era o B16, acho que era o asteroide dele, né? Não tenho certeza se era o B12, B16. Mas eu posso falar que ele partiu novamente do asteroide dele, né? O B16 ou B12, que não estou lembrando direito, e ele foi em direção à Terra. No meio do caminho, ele pode ter passado por outro asteroide ou por outro planeta, né? Pelo meio da Via Láctea, a gente podia inventar algumas coisas desse jeito aí. Tudo isso caracteriza espaço, tá? Tudo isso caracteriza. Até porque eu poderia, por exemplo, dizer que o Pequeno Príncipe encontrou alguém no meio do caminho, né? Que também estava fazendo uma viagem, encontrou alguém perdido, eu poderia ter colocado isso também, né? Então, ali eu já estou respondendo uma pergunta, onde foi que eu encontrei essa pessoa? Uma das perguntas que dizia. Ou quando eu cheguei na Terra, que eu fui procurar pela raposa, vamos dizer assim, que eu vim atrás da raposa. Aí eu encontrei determinada pessoa. Então, isso caracteriza o espaço, tá, gente? Nesse caso aqui, não era tão importante, mas ele precisa ser citado. Então, o espaço e o ambiente vamos lá, onde, local, né? Local ou locais, tá? Onde ocorre a narrativa, tá? Onde ocorre a história, gente. Esse aqui que é o espaço, tá? Então, assim, pessoal, esse ambiente, essa palavra ambiente, quando a gente fala assim, ó, vamos falar, ambiente hoje, o ambiente nessa sala de aula não tá muito legal. Bom, o que a gente está querendo dizer com isso? O ambiente não está muito bom hoje, está um ambiente estranho aqui dentro, né? O que é isso? É aquela atmosfera, né, que caracteriza o lugar. E tem também, você pode falar que quando você entra num local, ele te causa algumas sensações, né? Por exemplo, você vai entrar num parque, né? Um parque de diversões. Você vai ver um monte de gente, vai ver um monte de gente se divertindo, né? Feliz. Então, ele tem esse ambiente, ele tem essas características. O ambiente são as características daquele local que tornam aquele espaço daquela maneira.
Então, por exemplo, um parque de diversões, geralmente ele vai ser um local alegre, um local bacana, um local legal. Então, esse é o ambiente, as características dele. Eu preciso falar um pouquinho dessas características aí, principalmente se a minha história está dando um destaque para o local, né? Então, se vocês pegarem na prova um comandinho, uma proposta que vai falar que, né, vai pedir para você falar em determinado lugar, opa, está pedindo um espaço aqui, então eu vou caprichar nesse espaço, porque você está pedindo porque é importante, então eu vou colocar um pouquinho das características dele, né? E mesmo que não esteja pedindo, eu posso falar. Por exemplo, na história do Primeiro Príncipe ali, eu poderia ter imaginado que quando ele estava vindo para a Terra, no meio do caminho, né, ele passou por uma chuva de meteoros no meio da Via Láctea, e ele percebeu que aquele lugar estava diferente. Ou quando ele chegou na Terra, ele observou que a Terra estava bastante diferente também, né? E aí ele podia relatar um pouquinho daquilo ali. Se ele quiser, você pode pegar uma linha para escrever isso, umas 2 linhas para escrever isso. Uma redação de 25 linhas, se você colocar 2 linhas para falar do espaço, já tá bom, né? Você deu uma descrição. Então, gente, isso tudo é observado. Quando a gente está falando aqui de elementos da narrativa, quando pegar a redação para corrigir, a gente observa isso, tá? Se pelo menos ele foi citado. Se não foi citado, já vai perder ponto, né? Se foi citado, opa, tem ponto. Ou se falou bem do espaço, deu uma desenvolvida, caracterizou ele, nota 10 para esse espaço. Entendeu? É desse jeito aí, gente. É dessa maneira que vai colocar, tá? E o ambiente, as características, né? É importante. Então, tudo depende de como você, do que está pedindo na tua redação. No caso ali que falava sobre amizade, eu poderia falar do local da Terra, né? Como eu estou falando para vocês, dizer que estava muito diferente e tal, e aí depois, onde que você encontrou essa pessoa? Você encontrou ela? Onde que você foi? Você foi procurar a raposa, por exemplo, de casa em casa, né? E aí você já estava muito chateado porque não conseguiu encontrar a raposa, passou em frente de um parque muito bonito, e se sentou, e aí veio alguém conversar com você, ou tinha alguém no banco. Como que era esse parque? Esse parque era um lugar muito verde, muito bonito, que dava uma calma, uma paz no coração. Olha, a sua história já fica bonita, né? Você começa a falar desse, e aí de repente você começou a conversar com a pessoa que estava sentada no banco do lado, e ali você já começa a falar, desenvolver a história. Aquela pessoa ali que era importante, no caso da narrativa, tá? Então, olha, eu já estou dando uma característica para o meu ambiente, né? Para o meu espaço, já está ficando mais legal, tá? Então, gente, importante, não pode esquecer do espaço e desse ambiente aí, que é a característica que eu dou ao espaço. Então, o local onde ocorre a narrativa, características do espaço é a peraí, que esse negócio está na minha frente. Ambientação. É o ambiente, a ambientação, ou seja, o ambiente, ok? É isso aqui, gente. Então, isso daqui precisa ter na redação, tá? Não tem como a gente deixar de fazer. Vamos lá, então. Próxima característica, pessoal. Depois do espaço e do ambiente. Ó, já falamos do narrador, que é o principal. Falamos do personagem, falamos do ambiente, do espaço. Qual é o próximo elemento? Tempo. Isso, muito bem. O tempo. Tempo é importantíssimo na redação. Por quê, gente? Olha, igual essa redação do Pequeno Príncipe. Veja, nós temos um tempo presente nela, não é mesmo? Está falando aqui que imagine que depois de alguns anos, ele deixou outra vez seu asteroide e retornou ao nosso planeta. Agora, tempo presente,
ele vai relatar um episódio dessa nova viagem, narrando o encontro com alguém que o cativou. Então, gente, olha só. Agora ele vai relatar. Olha só, eu posso fazer aqui algumas definições de tempo. Eu posso estar falando no tempo presente, que eu sou o personagem Pequeno Príncipe, e eu estou contando da minha segunda viagem para a Terra. Então, o que eu vou falar? Eu vou começar com o meu texto, com a minha história, relatando, lembrando o passado, a viagem que eu vim a primeira vez na Terra, que eu encontrei a raposa. Eu preciso citar esse tempo passado, porque está falando aqui. E aí eu vou começar a falar dessa outra viagem, dessa segunda viagem. Eu posso estar no tempo presente, eu, o Pequeno Príncipe, e ir contando, estou partindo agora para a Terra, como se ele estivesse fazendo a viagem naquele momento. Posso. Acabo de entrar, estou chegando, né? Então, isso daí seria o tempo dele, daquele momento, o tempo presente, tá? Isso aí a gente não pegou nenhuma redação desse jeito. E eu posso também relatar o tempo que acabou de acontecer, né? Como se essa viagem tivesse acabado de acontecer e aí ele só está contando o que aconteceu, né? Então, isso daí que a gente pegou mais. Mas é um tempo caracterizado, né? Então, a gente precisa... e agora, depois de tantos anos desta minha primeira viagem, resolvi voltar à Terra. Isso aconteceu recentemente, né? Mês passado, semana passada. Você vai colocar ali, vai marcar um tempo, tá, gente? Então, o tempo na narrativa tem algumas características também. É o quando ocorreu os fatos da narrativa, os fatos da história, tá, gente? Quando ocorreu os fatos da narrativa. E aí, gente, vamos lá. Quais são os tipos de tempo que nós temos? Cronológico. Cronológico e psicológico. Exatamente. Isso mesmo, Ana Beatriz. Ou Ana Vitória. Nós temos, então, o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele tempo que é realmente na cronologia, é aquele tempo passado, presente, futuro, a determinação do dia, do horário, do mês, da estação, do ano, tá? De repente, a gente não vai marcar aí um determinado ano, nada, ou a gente vai colocar durante as minhas férias de julho, olha aí, então eu já caracterizei o tempo, né? Durante as férias de julho, já tem um tempo cronológico marcado, né? Então, quando, por exemplo, na história do Pequeno Príncipe aqui, como eu falei para vocês, na cronologia, ele ia começar a dizer que da primeira viagem que ele fez, aí eu posso inventar um tempo, porque aqui não está falando quanto tempo depois, no comando, não está falando, né? Está falando lá que passou um tempo, né? Alguns anos. Então, passou alguns anos, eu posso colocar na minha redação. Passou alguns anos, depois de 5 anos, eu posso colocar. Já marquei tempo, né? Então, assim, passado e agora presente. Depois de 5 anos, resolvi retornar à Terra. Minha viagem ocorreu na semana passada. Eu resolvi partir durante a manhã. Olha, já marquei tempo cronológico. A minha primeira viagem aconteceu faz 5 anos, né? Resolvi partir. A minha viagem ocorreu na semana passada, tempo cronológico. Resolvi partir pela manhã, tempo cronológico. Então, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, estações do ano, primavera, verão, inverno, outono, tá? Férias, no período de férias, também é tempo cronológico. Quando a gente fala no Natal, essas datas comemorativas, Natal, Réveillon, no meu aniversário de 10 anos, de 11 anos, é tudo tempo cronológico, tá, gente? Está colocando cronologia. No ano de 2050,
é tempo cronológico, tá? Tem que ter? Tem, porque toda redação vai ter que ter ali quando ocorreu os fatos, né? Quando ocorreram os fatos da narrativa, tá? E o tempo cronológico, então, é o tempo marcado pela cronologia, né? Ou seja, que tempo é esse? O ano, né? O dia, parte do dia, né? Tarde, noite, tarde, manhã, noite. Isso tudo é tempo cronológico. E mais, gente? Como eu estou falando para vocês, ano, parte do dia, o mês, né? Estação do ano, datas comemorativas, tudo isso é tempo cronológico, ok? Então, ele sempre vai ter que ter, ok? E o que é tempo psicológico, gente? Vamos lá para o tempo psicológico. Espera aí que eu vou abrir um outro aqui. Tempo cronológico. Ok. Bom, se eu tenho, então, o meu tempo cronológico, eu vou ter que ter também o tempo psicológico, né? Vamos colocar aqui psicológico. Gente, não tem como ter tempo psicológico se não houver tempo cronológico. Por quê? Já expliquei uma vez isso para vocês. Porque a partir do tempo psicológico, a partir do tempo cronológico, que nós vamos fazer essa relação com o tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? Quem sabe me responder direitinho, com as suas palavras, o que é o tempo psicológico, gente? Quem fala aí para mim? Vocês sabem. É um tempo que, tipo, só passa na cabeça daquela pessoa, tipo, um exemplo, do Pequeno Príncipe. Ele pode achar que 2021 passou muito devagar e 2020 passou muito rápido. Isso, muito bem, é exatamente isso. É um tempo particular, é uma sensação de tempo particular, é isso que a Ana falou. Sensação de tempo particular. Ou seja, aquela passagem do tempo, ela aconteceu daquela maneira só para você. Como ela falou muito bem ali, pode ter acontecido muito rápido, né? Ou pode ter acontecido muito devagar. Isso tem muito a ver, gente, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, não é? Porque, olha, é aquilo que a gente fala. Quando a gente gosta muito de uma coisa, gosta muito de uma determinada ação que vai acontecer, não tem aquela sensação de que que passou rápido, que a gente nem viu o tempo passar, né? Por exemplo, você foi numa festa de aniversário que durou 4 horas, né? Aí você já sabia que tinha essa festa de aniversário no sábado. A semana inteira você ficou esperando para chegar o sábado. Aquela sensação de que o tempo não passava. Então, isso já é um tempo psicológico. Por quê? Porque você estava ansioso para chegar ao sábado, no dia da festa. Então, aquela sensação de que o tempo não estava passando já é o tempo psicológico. Aí, para mim, que nem estou sabendo dessa festa, o tempo passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, passou normal, entendeu? Então, tá vendo que depende da tua relação com o fato que vai acontecer, que tem essa sensação de tempo, isso é o tempo psicológico, né? É muito particular, é muito meu isso. E aí, quando você chegou na festa no sábado, essa festa durou 4 horas. Digamos aí, começou às 2 da tarde e foi até às 6. Você brincou, você se divertiu, vocês ouviram música, vocês dançaram, vocês comeram, vocês se divertiram, vocês fizeram várias coisas. Quando você viu, já tinha terminado. Então, assim, foi tão bom, tão legal, tão bacana, tão divertido, que passou muito rápido. Parece que passou em 10 minutos.
né? Então, assim, essa sensação de tempo, aí você vai citar isso daí na prova, né? Você pode falar sobre essa sensação aí que te causou, né? A viagem, por exemplo, do Primeiro Príncipe. Essa viagem me pareceu muito rápida. Esse tempo que eu passei na Terra, na verdade, eu fiquei 3 dias na Terra, mas passou tão rápido porque foi tão bacana, foi aquela sensação gostosa. Você pode colocar isso. Ou às vezes você pode citar, né? Eu sentei no banco da praça, eu sentei no banco do parque e estava me sentindo muito triste porque não encontrei a raposa. Fiquei pensativo, não tenho noção de quanto tempo passou. Eu acho que pode ter sido 10 minutos, 15 minutos, porque não observei o tempo passar, me perdi nos pensamentos. É um tempo psicológico. De repente, senta uma menina do meu lado e me oferece um pacotinho de pipoca. Aí você já começou a falar de outra coisa, mas você falou um pouquinho, usou uma linha para falar desse tempo psicológico, a sensação que ele te causou. E aí depois você vai contar toda a história com a menina que você desenvolveu uma amizade, né? Estou falando do Pequeno Príncipe como exemplo ali. O porquê que foi importante, você está contando que você encontrou lá no parque, na terra e tudo mais. O que vocês fizeram, né, juntos, aí você vai colocar a sua imaginação. E o que você aprendeu com essa amizade? E aí, quando retornei à Terra, fiquei 3 dias na Terra. Esses 3 dias, ela me levou em vários lugares, você falar, mas foram 3 dias maravilhosos que eu nem observei, nem percebi o tempo passando de tão bom, tanta alegria, né? Tão importante que foi para mim a amizade dela. Então, olha, eu estou fazendo uma relação do tema, que é a questão da amizade, né? Com o tempo psicológico, que passou para você muito rápido por conta dessas características, porque foi muito bom, essa sensação que você vai relatar nesses 3 dias, né? Que passaram muito rápido para você. Então, isso é tempo psicológico, mas eu marquei lá que eu fiquei 3 dias na Terra. Então, eu estou marcando o tempo cronológico, estou citando o tempo cronológico. Mas eu citei também que ele passou muito rápido, porque eu fiz várias coisas e foi super interessante, que eu nem percebi o tempo passando, tempo psicológico, tá? Então, muito legal vocês fazerem essa relação de um com o outro. Vai fazer também a nota de vocês subirem bastante, tá? Essa sensação de tempo, então, é muito particular. Um exemplo, que às vezes demora muito tempo para passar, né? Igual eu falei, que está esperando a festa chegar. E em uma semana, eu fiquei tão ansiosa que uma semana me pareceu um mês. As horas não passavam, os dias não passavam, até que, enfim, chegou o dia da festa, né? Então, assim, também é tempo psicológico. Eu falei que durante a semana demorou muito para passar, eu marquei tempo cronológico, falei que foi uma semana, né? Depois eu falei lá que a festa durou 4 horas, foi no período da tarde, não sei, e que ela passou muito rápido. Olha, fiz uma contraposição, demorou muito para passar a semana e depois o dia da festa foi muito rápido. Então, estão vendo? Isso que é tempo psicológico, gente, mas eu preciso colocar o tempo cronológico junto para poder fazer essa relação, essa contraposição de um com o outro. Isso é muito importante, tá? Não é sempre que a gente pega textos, redações com tempo psicológico. Às vezes, às vezes, o candidato esquece até de marcar o tempo cronológico, né? Quem dirá fazer o tempo psicológico. Então, gente, vamos pensar em vocês como o diferencial. Os alunos que já estão muito bem preparados em relação a desenvolver os elementos da narrativa, né? Então, vocês vão colocar o tempo? Professora, vou colocar o tempo. Vou marcar o tempo cronológico conforme está pedindo na minha prova, que tem que ter, é um elemento obrigatório. Mas eu vou falar um pouquinho dessa sensação desse tempo para mim, para o meu personagem, né? É o tempo psicológico, tá? Então, assim, já é um fator, gente, que os outros candidatos, boa parte deles não vão fazer. Sua nota já vai aumentar bastante, tá? Principalmente aqui. Alguém queria perguntar alguma coisa? Parece que eu escutei alguém falando.
Não, gente? Professora, Diga. como eu cheguei atrasado um pouquinho, então, desculpa o atraso, eu, tipo, ainda não entendi o que é tempo psicológico, cronológico. Você não entendeu? Muito Uhum. bem. Ricardo está falando, né, Ricardo? Uhum. Então, vamos lá, vamos repetir, então. O que que é o tempo cronológico? Opa, aqui, ó, vamos voltar aqui, nesse primeiro, tá? Uhum. Dois slides sobre os tempos. Então, o que que é o tempo? O tempo, ele é quando ocorreram os fatos da narrativa. Na minha redação, ele tem que ter um tempo. É um dos elementos da narrativa, né? Precisa ter esse tempo. Se eu não colocar um tempo lá, vai ficar perdido. A gente não vai saber quando que esses fatos aconteceram, quando que a minha história aconteceu. Bom, e o comando da redação, ele vai pedir. O que que é o comando? A provinha lá já vai pedir para você uma história, e dentro dessa história aí vai ter um tempo relacionado. Às vezes vai falar de um ano específico, ou vai falar de um período específico, igual a redação do Pequeno Príncipe que eu estava falando aqui, que eu citei, que foi a da semana passada, que o pessoal fez. Estava falando de uma viagem que o Pequeno Príncipe refez depois de alguns anos, na primeira vez que ele veio para cá. Então, tem um tempo aí, né? Depois de alguns anos, ele retornou para a Terra numa outra viagem. Então, tem uma passagem de tempo. Aí eu posso especificar que foi depois de 5 anos, depois de 10 anos, isso é um tempo cronológico, né? Então, esse tempo do relógio, o tempo realmente correto que acontece, ele pode estar especificado. Essa cronologia, ele vai estar marcado, às vezes, por um determinado ano, né? Uma parte do dia, tarde, manhã, noite, um mês que pode ser citado, uma estação do ano, datas comemorativas, férias, Natal, Réveillon, Dia das Crianças, o aniversário do personagem. Isso aí já é tempo cronológico que vai estar marcado, tá? Então, é um elemento obrigatório dentro da história que vai estar pedindo para que você escreva. E aí, a gente tem, em relação ao tempo cronológico, esse tempo marcadinho, quando a história aconteceu, quando ela está acontecendo, eu tenho o tempo psicológico. O que que é isso? É aquela sensação de como que esse tempo cronológico passou para você. Então, eu dei aí a, o exemplo da festa de aniversário. Então, quando ocorreram os fatos da narrativa é o tempo cronológico e tudo mais. E aí o psicológico é a sensação desse tempo particular, ou seja, essa sensação desse tempo que passou para o seu personagem. Então, por exemplo, eu dei a sugestão aí de uma festa de aniversário. Digamos que você tinha uma festa de aniversário para ir no sábado. Você já tinha recebido o convite há 2 semanas, né? Então, na última semana anterior, ó, já estou marcando o tempo cronológico. A festa era no sábado, você recebeu esse convite há 2 semanas, e na última semana, a impressão que você teve é que os dias não passaram. De segunda a sexta-feira, demorou para passar o tempo, né? Por quê? Porque você estava muito ansioso para chegar no sábado, o dia da festa que você iria. Quando você chegou na festa, essa festa foi no período da tarde e durou 4 horas. Já é tempo cronológico, o período da tarde durou 4 horas. Aí você vai contar o que aconteceu na festa, que você brincou, que você se divertiu, que você dançou, que você comeu as comidinhas que tinha, né? Que vocês ouviram música, que vocês conversaram bastante, que foi super animado, que quando você percebeu já estava na hora de ir embora. Então, essa sensação desse tempo para você foi muito rápido. Por quê? Porque foi muito, muito boa. Você vai falar, a festa foi tão bacana, com tantas coisas interessantes, me diverti tanto, que eu nem percebi o tempo passando. Então, o psicológico é essa sensação do tempo, né? Então, veja, na semana
a semana que antecedeu a festa, parece que demorou um mês para você, porque você estava ansioso, parecia que o tempo não passava. Quando chegou o dia da festa, você achou que passou super rápido, porque foi uma diversão muito grande, foi uma alegria muito grande. Então, essa sensação do tempo cronológico, uma semana, o período da tarde da festa, para você aconteceu de maneira diferente. Uma hora demorou muito, outra hora passou muito rápido. Isso é o tempo psicológico. É o tempo que o personagem ele vai sentir o tempo cronológico dele. Acontece de maneira diferente. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar de tempo psicológico. Quando você tem que acordar cedo, por exemplo, hoje para aula, tá? Você colocou lá seu relógio para despertar 10 para não, vamos colocar menos. Vamos colocar mais. Você colocou 6h40 para você levantar. Para as 7 horas você ligar o computador e estar aqui. Vamos fazer. Então, olha, eu estou marcando um tempo cronológico. O tempo psicológico, ele tem que estar especificado, ele tem que estar descrito o tempo cronológico antes para a gente fazer essa relação, tá? Então, primeiro eu coloco o tempo cronológico, daí eu faço a relação com o psicológico. Eu coloco a sensação depois. Então, digamos, eu coloquei o relógio para despertar às 6h40. O relógio despertou. Olhei e falei, eu só queria mais 5 minutinhos, mais um minutinho. Fui dormir mais 5 minutinhos, né? Então, aí, dormi mais 5 minutinhos. Quando acordei, a impressão que eu tive é que eu não dormi praticamente nada. Então, assim, esses 5 minutos para vocês eram muito preciosos, né? Você queria dormir mais, parecia que você queria dormir mais tempo. Mas, na verdade, aqueles 5 minutos eram só 5 minutos, né? Por exemplo, quando você vai perder, você está esperando um ônibus no ponto de ônibus. Você sabe que o ônibus passa às 10 horas da manhã. Um minuto para você já faz você perder o ônibus, né? Então, esse um minuto parece que é muito mais importante para você. Nossa, eu perdi, não acredito que por causa de um minuto eu perdi o ônibus. Parece que é pouco tempo, mas na verdade, para um ônibus passar em um minuto é muito tempo. Então, é essa qualidade que o tempo tem para a gente. Uma hora ele parece que é muita coisa, uma hora ele parece que é pouca coisa, né? É essa relação que você tem com o tempo cronológico. Como é que ela passa para você? Isso que é tempo psicológico. Entendeu, Ricardo? Entendi, professor. Então, sempre tem que ser citado o cronológico para você fazer essa relação, tá? E é legal, é bacana, porque esse tempo psicológico que você cita, você pode colocar uma linha na sua redação, fazendo a relação desse tempo para você, que demorou pouco, que você não viu o tempo passar, ou que o tempo demorou demais para você, por conta do que você estava sentindo. Em uma linha você coloca, né? E são poucas as redações que a gente pega, que a gente lê, que tem um tempo psicológico especificado, porque tem a ver com o desenvolvimento das emoções, das sensações do personagem, e isso quase não é feito nas provas, né? Então é importante a gente fazer isso daqui, porque vai ficar uma redação diferenciada, tá? Bom, gente, então vamos lá. Já falamos, então, do narrador, os tipos de narradores, dos personagens, do espaço do ambiente, do tempo cronológico e psicológico. E agora, qual é a nosso próximo elemento? Quem se lembra desse elemento aqui, gente? O clímax. Quem sabe me dizer o que é isso? Ele dá uma... Função daquele negócio, função do texto. No meio do texto, Ele causa alguma complicação. Causadora. uma ação crítica.
Como tem uma É ação o que crítica no texto. é o que dá, é onde começa o problema da história. Isso, Uma ação gente. Então, crítica. o que que é o clímax? É o momento, na verdade, né? É o momento em que a narrativa toma um rumo para o tema, tá? Então, é aquele momento aonde as ações vão se modificar. Vamos lá. Em que as ações se modificam, né? Então, por quê, gente? O clímax, ele tem a ver também com a parte das redações, porque eu estou lá no início da minha redação, eu vou falar um pouco, vou introduzir um pouco o que está acontecendo, né? Não, toma, então, escrevi tema aqui. Então, eu estou naquele momento, tal, estou explicando os personagens, estou explicando o contexto da história, né, que me pediram para colocar lá. E aí, de repente, um fato específico, um momento específico acontece. É dali que eu vou partir para o momento máximo da minha redação, né? Para a ação máxima do tempo, do tema, que eu vou desenvolver mesmo aquele tema que pediu. Por exemplo, em relação à amizade do Pequeno Príncipe, a redação da semana passada. Vou especificar o modelo de clímax aqui. Falei para vocês que o Pequeno Príncipe chegou na Terra procurando, pela segunda vez, procurando pela raposa, né? Procurou ela em todos os lugares, foi em várias casas, não encontrou, até que ele se sentiu muito cansado, passou em frente de um bosque, de um parque muito bonito e sentou num banco, né? E ali ele ficou perdido nos pensamentos, não percebeu quanto tempo que passou. Para ele deve ter sido uns 10 minutos, mas a sensação foi muito mais, porque ele ficou perdido nos pensamentos, lembrando da raposa. Estou falando de tempo psicológico, tempo cronológico, olha. De repente, se sentou, ele percebeu que se sentou alguém do seu lado. Aí é o clímax. Por quê? Eu vou começar a falar de um outro momento da redação que vai especificar o tema. O tema é a valorização da amizade, a importância da amizade. Então, o que, que aconteceu? Quando ele percebeu que sentou alguém do lado, eu vou falar que foi uma menina, estou inventando aqui, tá? Vou falar que foi a menina, que ele conheceu a menina, né? E aí ele conversou com ela, e eles fizeram uma amizade e partiram dali, foram fazer várias coisas, ela mostrou muitas coisas para ele, né? Então, assim, aquele momento que ela sentou do lado dele, que ele teve a percepção, que ele percebeu que sentou alguém do lado, é o clímax. Porque é a partir daquele momento que a minha redação vai tomar um rumo diferente para o tema específico, que é a importância da amizade. Então, esse é o clímax. Sempre vai ter uma quebra do momento inicial para o momento principal da redação, para eu desenvolver o meu tema. Esse daí é o clímax, tá? Então, às vezes, gente, é tão interessante que você não percebe que você colocou o clímax, você vai escrevendo e você não percebe, mas quando você vai reler a sua redação, você vê que você colocou o clímax, porque já está internalizado, já está na cabecinha de vocês, o pensamento de vocês, que eu tenho que ter um momento inicial, eu tenho que ter um momento que é importante, né, que aconteceram todas as ações, e aí depois o desfecho. E aquele momento inicial para aquele momento importante vai ter um fato ali específico que eu vou colocar na minha redação, né? E então percebi uma menina sentar, percebi alguém sentando do meu lado. Então, assim, é natural que você vá relatar essas coisas, né? Aquilo ali já é o clímax. Então, o clímax, gente, é de boa, tá? Se vocês vão falar do tema especificadamente, vocês vão desenvolver bastante o tema, vocês vão colocar o clímax também, né? Vocês vão colocar aquele momento em que o clímax, ou em que as ações do tema vão se desenvolver, vão começar a se desenvolver. Então, isso daqui é o clímax. Isso aqui já é esperado que vocês façam, né? E aí, qual é o último, gente?
Deixa eu apagar aqui. A minha redação vai caminhar para o desfecho. Isso. Por que a gente coloca como elemento da narrativa? Parece que é parte da narrativa, né? Mas é, lógico, obviamente, tudo aquilo que a gente está vendo ali, tempo, espaço, personagem, narrador, clímax e o desfecho, eles são partes, são integrantes da narração. Por quê? Porque às vezes a gente percebe que não tem desfecho, gente. Tem redação que às vezes não tem desfecho, que o aluno se perde, o candidato se perde. Ele vai colocando as coisas ali, quando ele vê, tem 2 linhas para ele fazer o desfecho. Então, cuidado. Olha, gente, vamos fazer o seguinte, quando pegar a folha da redação, vai estar lá especificando para vocês. Né? Não sei como vai ser, porque às vezes tem de 15, mínimo de 15, máximo de 25 linhas. Mínimo de 15, máximo de 30 linhas. Aí peguem uma régua, ou sei lá, eu o quê, qualquer coisa que vocês tiverem. Se não tiver régua, pega o lápis mesmo, na folha de rascunho, passa lá na última linha, um traço, tá? Vai lá e passa um traço. Aí você já vai ter, você vai visualizar a tua folha, que você tem aquele espaço para escrever até ali. Então, se você é aquele tipo de aluno, que você se empolgou e foi escrevendo bastante, não, espera, está faltando, olha, eu já estou chegando na linha final, eu preciso caprichar no meu desfecho. Eu tenho que fazer um parágrafo para o meu desfecho. Lembram-se da redação de 4 parágrafos, de 4 a 5, né? Primeiro parágrafo, o que a gente coloca? A introdução da nossa história, né? Depois, o segundo e o terceiro parágrafo, o desenvolvimento dos fatos, né? Tudo das ações, tudo aquilo que vai acontecer. E no último parágrafo, no 4º parágrafo, eu tenho o meu desfecho. Então, nas primeiras linhas do último parágrafo, eu já vou fazendo aquela descida do texto para eu fechar o meu texto. A descida nas ações. As ações já estão terminando. E é onde eu fecho, tá? Porque às vezes o pessoal, por exemplo, nessa redação do Pequeno Príncipe, começou a falar lá que encontrou uma pessoa que foi muito legal, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, falou tudo sobre o que fez com ela. Aí na última linha escreve assim: esse dia foi muito importante para mim, nunca mais vou me esquecer. Gente, isso não é desfecho. É como assim? Né? Ah, tudo aconteceu, esse dia foi muito importante para mim, nunca mais vou esquecer. Isso não é desfecho, está faltando um desfecho. Então você vai ter que explicar que você se despediu dela, né? Que a despedida foi daquela forma, mas que teve, eu achei legal, eu não me lembro quem foi, acho que foi a Ana Vitória que escreveu. Acho que foi, não estou lembrada. Ela falou que teve a ideia de eles se corresponderem por cartas, chegou o momento, foi você, não foi, Ana? Né? Achei muito legal. Imagina, gente, se corresponder por carta. A carta é uma coisa que a gente nem tem hoje em dia. E é uma coisa que é tão preciosa. Quem recebe uma carta, assim, hoje em dia, nossa, porque a gente recebe e-mail, a gente troca mensagem pelo WhatsApp, esse é o nosso meio de comunicação. E carta é uma coisa que é muito bacana, né? Muito legal. Então, assim, ela colocou que eles combinaram de se corresponderem por cartas, né? Ela foi colocando o desfecho dela dessa maneira. E aí falou como foi importante, a amizade, tá? Então, gente, isso é desfecho. É você fazer aquela conclusãozinha daquelas ações, né? Contando a história que vai terminar. E aí, como que foram aquelas ações? Como que foi o retorno dele lá para o planeta, né? Foi muito importante. Aí ele vai falar: eu posso responder, por exemplo, a última questão que tinha da prova, né? A última questão que tinha da prova, que dizia que era a mais importante dela, gente. Que dizia assim: o que aprendeu sobre amizade? No desfecho eu posso colocar isso, porque aí eu vou fazer a conclusão do que aconteceu, da relação que aconteceu de amizade com aquela menina, o Pequeno Príncipe. Aí eu falo que ele foi muito importante, tanto importante quanto a amizade que teve com a raposa na primeira viagem, porque ele aprendeu coisas significativas, né, de como ter paciência com as pessoas. Aí vai da sua criatividade. Por que foi importante?
porque ele nunca imaginou que ele pudesse fazer uma amizade tão interessante com uma menina, né? Ou com uma pessoa que era tão diferente dele. Você vai falar na sua história que a menina era muito diferente do Pequeno Príncipe, mas eles tinham valores em comum. E que esses valores é o que é mais importante numa amizade, né? E aí, então, para nenhum de nós ficarmos tristes, resolvemos, então, combinamos, então, de nos corresponder por cartas. E aqui agora estou contando para vocês e esperando chegar a primeira carta da minha amiga, lá da Terra. Olha que legal, gente. Esse é o desfecho, né? Então, tem que ter um desfechozinho, tem que ter um parágrafo para vocês fazerem, desenvolverem esse desfecho, tá? Então, o desfecho é as ações que propiciam o final da narrativa. É isso aqui, gente, tá? Por que a gente tem que colocar ações? Porque a história não termina de uma hora para outra. É aquilo que eu falei para vocês. Se vocês colocarem lá, isso tudo foi muito importante para mim, eu achei bem legal, porque eu achei muito importante a segunda viagem para a Terra. Isso não é ações, né? Então, assim, o último parágrafo, ele tem que ter essas ações que vão aí desenvolver o final da narrativa. Aí, nas últimas duas linhas, na última linha, aí sim eu faço esse final aí, que é mais legal, tá? Que aí realmente eu vou fechar a minha redação. Mas o desfecho, ele é um parágrafo todo, tá? Então, as ações vão caminhar para o final da narrativa, tá? Propiciam, ó, ações que propiciam, caminham. Vou colocar entre parênteses aqui, porque é para ou final da narrativa, tá? Então, é importante, gente, por quê? Porque senão o texto fica quebrado, não tem aquele gancho de uma coisa para outra, de um parágrafo para o outro, né? Então, tem a ver com a estrutura? Tem. Então, é uma coisa que é importante? Precisa ter, tá, gente? Então, esses são os nossos elementos da narrativa. Olha aí, ó, vocês estão sabendo de tudo já. Vocês estão ótimos. Vamos lá. Então, vamos lá. Ó, os elementos da narrativa, narrador em primeira pessoa, personagem, né? Opa, deixa eu descer aqui. Ah, não, meu Deus. O que eu fiz? Narrador. Isso. Deixa eu ver se esse aqui vai para baixo. Ah, não vai. Mas, enfim. Elementos da narrativa. Narrador. Narrador em primeira pessoa, personagem, narrador em terceira pessoa, observador, que está de fora da história, o narrador onisciente, aquele que sabe de tudo, está no pensamento dos personagens, sabe o que vai acontecer, sabe o tempo passado, presente, tudo. Esses dois narradores aqui quase nunca acontecem. O narrador onisciente também, gente, ele quase nunca acontece numa redação. Porque como vocês vão fazer uma história, uma narrativa, geralmente pede o narrador em primeira ou em terceira pessoa. Quando é aquele narrador que é só observador, que está contando uma coisa que aconteceu de fora da história, ele não é personagem. Então, o narrador que não é personagem, ele só está contando a história de um personagem, ele é um narrador em terceira pessoa. E o narrador em primeira pessoa é aquele que é o personagem. Isso vocês já sabem bem, tá? E aí os personagens, a gente tem dois tipos. O principal, que é o protagonista, e os outros todos secundários, né? E dentro desses secundários podem ter também o antagonista, que é aquele que é contrário às ações, pensamentos, valores do personagem principal, né? Pode ter e pode não ter. Depende do que a redação vai pedir. Às vezes, for uma redação de bullying, já caiu várias vezes, né? O que vai acontecer? Você vai relatar uma situação que não foi legal, que teve uma briga, que teve um preconceito. Então, você vai ter que colocar um personagem secundário ou alguns personagens secundários que eram contrários ao personagem principal. Isso aí que é o antagonista.
e eles também são personagens secundários. Então, todos aqueles personagens que não foram personagem principal, eles são secundários. Tem que ter, gente, tem que ter. Então, se eu estou falando da história do Pequeno Príncipe, ele é o personagem principal, mas ele encontrou uma pessoa, né, que ele pôde perceber o valor da amizade. Esse é um personagem secundário, tá? Então, assim, todo mundo que surgiu depois do personagem principal são secundários. Precisa ter, né? Não tem como fazer a redação só com um personagem. O espaço, o ambiente, né? Então, a gente sempre tem que ter um espaço local ou os locais onde ocorre a narrativa. As características do espaço é a ambientação, ou seja, o ambiente. Como que é esse espaço? Como que é esse ambiente? São as características. Que sensação que eles causam na gente, né? Às vezes, né, uma sensação de medo, uma sensação de alegria, porque aquele lugar era muito bonito. Tudo isso é um ambiente, né? As características desse espaço precisa ter, tá, gente? O espaço marcado. E aí, depois do tempo, né? O tempo cronológico, a marcação do tempo, depois o tempo psicológico, né? A sensação que esse tempo passa para mim. Depois o clímax, que é aquele momento em que a narrativa toma o rumo, né, para o tema. Em que as ações, aquele momento, vamos colocar aqui, aquele momento em que as ações se modificam, né? E aí, por último, o desfecho. As ações que propiciam, né, que caminham para o final da narrativa. Então, é o meu desfecho, ok, gente? Esses aqui, então, gente, deixa eu salvar isso aqui. Que elementos da narrativa? Esses são os elementos da narrativa que precisam estar na prova, tá? Então, vamos colocar aqui, aqui, pronto. Isso, voltamos aqui. Gente, alguém tem uma dúvida desses elementos da narrativa? Está muito bem claro para vocês? Tá, professor. E ótimo. Eu tenho certeza que está mesmo, né? Que vocês vão se lembrar disso. Então, gente, é aquilo que eu falo. Organização na prova, pelo amor de Deus. Vamos pegar o papelzinho de rascunho, vamos escrever os elementos da narrativa antes de começar essa prova. Todos eles aí, tá? Quantos são? Vamos lembrar da quantidade? Eu tenho narrador, eu tenho personagem, eu tenho tempo, eu tenho espaço, eu tenho clímax, eu tenho desfecho. São 6 elementos da narrativa. Então, 6, meia dúzia aí, vamos lembrar. Eu sei que são 6, então pega um papel antes de começar a redação e escreva esses elementos aí. E aí você vai desenvolver a história, né, conforme o comando, conforme o que está sendo pedido na prova. Anotem, façam no esboço, como a professora Alexandra tem falado para vocês. A gente tem pego as redações que vocês fazem, a gente se conversa no meio da semana, troca essas redações, uma mostra para a outra, principalmente eu e a Alexandra, a gente tem uma afinidade, uma liberdade assim, para a gente discutir as redações, né? Então, a gente tem observado as coisas que têm faltado, as coisas que vocês têm feito muito bem, muito legal, a gente está vendo todos os pontos, né? Então, como a Alexandra passa para vocês na turma da noite, lá a correção das provas, né? É o que a gente conversa durante a semana. Então, gente, precisa ter o esboço. Eu vou pegar lá o que a prova está falando. A prova tem uma situação, tem um contexto, igual o do Pequeno Príncipe, que fazia alguns anos que ele tinha vindo para cá, né? Para a Terra, e estava partindo para uma segunda viagem. Poxa, isso tem que constar na minha redação. Se eu não escrever essa situação lá, eu vou estar perdendo ponto. Então, volta e faz um esboço. Tinha perguntas naquela redação. Se tiver perguntas que eu vou precisar colocar lá, façam no esboço.
Tem umas perguntas aqui, ó. Olha aqui, ó, igual essa. Quem seria essa pessoa que ele encontrou no relato dele? Onde, como vocês se encontraram? Em que momento da viagem esse encontro aconteceu? O que favoreceu a criação de laços entre vocês dois? O que aprenderam sobre amizade? Essa é a pergunta mais importante, era o tema da redação. O que aprenderam sobre a amizade? Então, pega essas perguntinhas e escreva lá. Quem, onde, em que momento, o que favoreceu. Vão anotando lá tudo numa folha. Às vezes o esboço fica até grandinho. Aí vocês vão tendo as ideias de vocês e vão escrevendo, tá? Gente, estrutura de redação de 4 a 5 parágrafos no máximo, tá? Se for uma redação de 30 linhas, ainda dá para você fazer 5 parágrafos. Se for uma redação de 25, vamos colocar aquela de 4, porque senão a gente se perde. Então, tem que ter paragrafação. Cuidado com os erros de ortografia. Volta, quando você for reler, você vai checar o seu esboço, se você escreveu todos os elementos da narrativa, se você colocou. Se você colocou, desenvolveu, criou a sua redação, né? De acordo com o que estava pedindo, a situação que estava pedindo na prova. O meu tema está bem específico, está bem evidente, o tema que está pedindo está bem claro, está, porque tema é uma coisa que zera, vocês sabem, né? Que é uma coisa que mais zera. Então, tudo isso, gente, vão checando lá para ver se está tudo aqui. Está tudo em ordem, tá? Então, eu vou dar uma olhada agora se eu escrevi alguma palavra errada. Se está faltando pontuação, eu esqueci de colocar vírgula, ponto, o que foi que eu fiz aqui, tá? Aí, essas são as partes menores. Gente, é isso. Eu desejo, então, que Deus acompanhe vocês na redação, que vocês sejam muito felizes, tá bom, gente? E, ó, nos encontramos, então, agora, que dia? Dia 18, nossa próxima prova, né? Nossa próxima aula. E aí a gente conversa de novo e aí vocês me contam como é que foi. Tá bom, gente? Então, qualquer coisa, estou por aqui, é só me chamar, tá? Um beijo, boa semana, gente. Fiquem com Deus. Beijo.